para a gente falar aqui, planejar para glorificar a Deus em 2022, nós precisamos responder uma pergunta: qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? Porque a gente fala assim, né? Cita John Piper, não sei o quê, glorificar a Deus, mas glorificar a Deus como? O fim principal do homem é glorificar a Deus. E às vezes a gente fica repetindo isso, parece um mantra calvinista. Mas como é que você transforma isso em realidade? A vida, como diz o pastor Jeremias, é ao vivo e a cores. E o que está faltando para mim, para nós, é dar uma chacoalhada nesse aspecto aí, porque é muita discussão, é muita coisa que a gente tem ouvido falar, mas que não faz parte da realidade da vida. Eu quero que você abra aí a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler do verso de 1 a 3. Deixa a Bíblia aberta, não vamos ler agora, porque eu quero usar um argumento do John Maxwell, pastor presbiteriano. Ele diz que os 2 dias mais importantes da vida de qualquer ser humano: primeiro, o dia do seu nascimento. O segundo dia mais importante da vida dele é quando ele descobre para que ele nasceu. Por que Deus fez você existir? Qual é o seu propósito de vida? Para que você está aqui? E aqui eu queria chamar a atenção, e você diz: pastor Arival, mas como é que eu descubro qual é o meu propósito de vida? Primeira coisa que você precisa, para entender qual é o seu propósito de vida, é aquilo que você tem paixão para fazer. Sem paixão não há solução. Então às vezes a pessoa pergunta para mim: pastor Arival, por que o senhor gosta de ser pastor? Eu falei: eu gosto de ser pastor. Eu não quero ser outra coisa, não quero ser professor, não quero ser teólogo, não quero ser... Eu gosto de ser pastor. E quando você é pastor e faz por paixão, você não fica preocupado com o trabalho. Pega um cirurgião, pega um artista, pega qualquer profissional, qualquer ser humano, que ele tem paixão por aquilo que ele faz, por aquilo que realiza, você vai encontrar um cara feliz. Ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com tempo, porque ele faz aquilo que ele gosta. Vocês estão entendendo ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Não chama vocês de burro não, é só para eu dar sequência. Então eu preciso descobrir para que Arival nasceu em Tarantim em 1964, estudou em Recife, em 96 veio para São Paulo. Qual é o propósito da minha vida? Para eu descobrir, eu tenho que ter paixão. Segunda coisa importante é você descobrir quais são os seus pontos fortes. O que você faz bem? Você diz: nada. Então morra, por favor. Todo ser humano, ele tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que você vai descobrindo isso já na infância. E é muito importante você descobrir que ninguém encontra o sentido da vida, o propósito da vida, se não tiver paixão e se não investir naquilo que ele faz de melhor. De melhor. Então, se você é um matemático, se você gosta de ciências exatas, você é o cara. Você não gosta de música, você não tem para outra área, você não tem. Você descobre os seus pontos fortes. Aliás, se você investir nos seus pontos fracos, você não vai fazer nada. Aliás, nas empresas aí, quando se trabalha em equipe, você compensa os pontos fracos da equipe contratando gente que tem ponto forte para aquela área. Está entendendo como é que é?
Então você pega o pastor Hernandes, né? Ele descobriu que o negócio dele é pregação. Ele queria ser político, não deu certo. Graças a Deus. Então ele prega. Aí você não entende como é que ele sai daqui, prega ali, prega ali, prega ali. Mas ele faz isso com prazer. Mas ele faz isso, sabe por quê? Porque isso é o ponto forte dele. E ele investiu nisso. Ele investiu nisso. Por exemplo, eu não tenho dom para música, para tocar, para cantar. Aí eu vou ficar em crise? Não. Está aqui o César Elbert, contrata ele. Não é assim? Então a vida é assim. Você tem que descobrir qual é o seu propósito. Vocês entenderam até agora? Então vamos para a Bíblia. Não sei se está na Bíblia, mas tudo bem. Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse texto aqui tem tudo a ver com o que eu falei aqui com você. Veja que nós temos uma carreira que nos está o quê? Proposta. Ou seja, Deus nos fez para correr uma carreira. A carreira da fé? Mas a carreira da fé é a carreira da vida. Então não tem esse negócio de dizer, eu vou glorificar a Deus nessa área. Não é isso. A vida é a carreira. Está entendendo? Para não dar nó na sua cabeça, porque às vezes esse negócio de glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus, a gente só fica nesse campo da espiritualidade. Não, filho, glorificar a Deus é o fim principal do homem, em todas as áreas da sua vida. Então nós temos uma carreira, e nós temos que ter paixão por isso. Deus nos colocou nessa carreira. Essa carreira não fui eu. Essa carreira não me pertence. Essa carreira é a vida. A vida cristã, a vida existencial, é o que eu sou nessa terra. Sabe por quê? Porque daqui um dia o tempo passa. E aí você vai avaliar a vida. E aí você pode fazer uma análise da vida sem essa perspectiva. E concluir com Salmo, como Salomão conclui lá, que a vida é vaidade das vaidades. Ele fez tudo que quis, mas a vida se tornou vazia. Então preste atenção. Você está na arena, porque aqui a figura é de um esporte, de um ginásio de esportes. E você está na maratona. A maratona é a sua vida, é a carreira, é a vida que Deus lhe deu. Está certo? Segunda coisa importante que esse texto nos ensina, que nessa carreira eu tenho que ter alvo. Eu tenho que ter propósito. Eu tenho que ter foco nesse propósito. Veja o que ele diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, nós temos que concluir essa carreira de forma vitoriosa, de forma gloriosa. E para eu entender isso, eu preciso ter esse foco, esse propósito, vai me ajudar a tomar decisões, no texto aí, a me desembaraçar de todo o peso, de tudo aquilo que me prejudica de eu correr essa carreira. Eu vou resistir àquilo que pode impedir a minha carreira, o pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando disso significa
É que eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito espiritual na minha vida. E eu tenho que fazer escolhas para que eu possa correr essa carreira. Eu fiz um trabalho, e tem até esse curso em AD, é um curso sobre fracasso. E John Maxwell, ele diz que o grande problema da nossa geração hoje é que as pessoas, elas são treinadas para o sucesso, mas não estão sendo treinadas para o fracasso. E quando vem o fracasso, as pessoas se desmontam. E ele diz, nós precisamos ver o fracasso como algo positivo. Nós precisamos entender que o fracasso, ele é um pedágio que a gente paga para andar bem, para chegar lá no alvo. Ninguém consegue nada sem fracassar. Por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo. Eu caio, mas eu me levanto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sei para onde eu quero ir. Eu tenho um autor e consumador da minha fé. Eu tenho uma carreira para correr. E eu tenho que fazer isso com paixão. E eu tenho que fazer isso tomando decisões, estabelecendo prioridades. Eu tenho que fazer isso com disciplina. O que eu quero? Foi feita uma pesquisa, 10 razões porque as pessoas fracassam. Primeira delas, inabilidade em relacionamento. Então, se você é um cara que não sabe se relacionar, você vai fracassar. Porque a vida se faz com relacionamento. E não é relacionamento online não, tá? É relacionamento o quê? Pessoal. O cara me mandou um livro, 10 maneiras de você se livrar de pessoas complicadas. Eu disse, eu tenho que renunciar ao ministério, porque na igreja só tem gente complicada. Como é que eu faço? Você não escolhe chefe, você vai escolher a noiva para casar, mas você não escolhe nem o sogro, nem a sogra, nem os cunhados. A vida é feita de relacionamentos. Por que as pessoas fracassam? Porque as pessoas estão no lugar errado. No lugar errado. Quando você está no lugar errado, você fracassa, você é problema. Por isso que esse psicólogo americano diz, o dia mais importante da minha vida é quando eu descubro por que eu existo, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu vou citar mais duas, porque o curso aqui não é de fracasso. Mas duas coisas importantes. Por que as pessoas fracassam? Porque as pessoas não têm propósito. Elas querem ir, mas elas não sabem para onde querem ir. É a mesma coisa se pegar um metrô aqui, você está indo para onde? Eu falei, qualquer lugar. Não, você tem que saber. Porque às vezes você está correndo atrás de coisas que você não sabe. Por que muitos jovens começam a faculdade, fecham, começam a faculdade, fecham, o cara, ele é uma pessoa de obras inacabadas. Ele começa tudo e não termina nada. Então, quando você tem propósito, você começa e termina, você conclui. Outra coisa que é interessante, ele diz que as pessoas fracassam, sabe por quê? Porque não tem foco, não tem prioridade. E aqui eu acho que esse é um dos grandes pontos, porque nós estamos vivendo na era da distração. O celular pode ser um elemento de distração para você. A distração é aquilo que acontece no percurso da minha vida, do meu projeto de vida, que me leva a perder o foco. A perder qual é o objetivo da minha vida. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto de Hebreus,
nos traz algumas realidades que são muito duras, mas são reais. A primeira delas é que ninguém corre na vida sem enfrentar oposição. Sem enfrentar oposição e dificuldade. O fato de você enfrentar dificuldade não significa que você não está no propósito. Deu para entender? Porque tem uns crentes xarope que dizem, não, eu estou em paz, eu não sei o quê. Não, filho, é na luta. É na fornalha. Veja que Cristo aqui, ele é colocado como exemplo. E ele vai colocar aqui, veja no versículo 3, ele diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou o quê? Tamanha oposição dos pecadores contra quem? Contra si mesmo. Você vai encontrar na sua carreira, para concretizar o seu propósito nessa vida, muita oposição. Oposição pessoal, lutas. Vocês estão entendendo ou não? Porque às vezes na igreja eles não. A gente entende muitas vezes que quando não tem oposição, é bênção. É o que Deus quer. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, ele diz, uma porta grande e oportuna se me abriu. Mas há grandes o quê? Adversários. Você não vai fazer nada na vida sem oposição. E se você é um cara de talento, se você descobre quais são os seus pontos fortes, se você tem paixão por aquilo que você faz, você pode ter certeza que você vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar oposição. Mas isso faz parte do processo. Outra coisa, você tem que ter inspiração. Veja que aqui no texto de Hebreus 11, existe a galeria dos heróis da fé. Sabe o que está faltando hoje na sociedade, para as novas gerações? Está faltando herói. Porque até o super-homem, que era o nosso herói, virou gay. Nós estamos numa situação difícil. Mas aqui, veja bem, irmãos, a vantagem que eu e você tem pelo fato de sermos crentes, é que toda essa turma que já completou a carreira, eles estão na arquibancada torcendo por nós. Eles são fontes de inspiração, com uma nuvem de testemunhas. E aí todas as vezes que você lê a Bíblia, que você estuda a biografia de um herói desse, você se anima. Porque você vê que ele teve fraquezas, que ele teve dificuldades, mas eles venceram pela fé. Pela fé. Eu às vezes, eu não questiono esse negócio. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É bonito. Mas eu arrumaria um segundo para ficar ali. Qual é o fim principal do homem? Viver pela fé. Porque a nossa fé tem um autor e a nossa fé tem um consumador. Essa vida é uma carreira de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não podemos receber absolutamente nada de Deus. Mas tem outra coisa bonita aqui nesse texto. É que Jesus, ele suportou tamanha oposição. Mas por que ele suportou? Ele fez isso em troca da alegria. Presta atenção. Se a vida não tiver recompensas, e a recompensa aqui é o que é? Alegria. Alegria de quê? Isaías capítulo 53 diz que o Senhor Deus, ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou o quê? Satisfeito. Por exemplo, você é um médico, você é um cirurgião. O que vai lhe motivar? Qual vai ser a sua recompensa na sua carreira, nessa vida? É você ver as vidas que foram salvas e que foram abençoadas através do seu trabalho. São os resultados.
Então, gente, eu quero concluir dizendo que você pode até estabelecer alvos, propósitos para 2022. Mas se você não tiver um propósito de vida, você vai ficar todo ano fazendo esses drops de propósito. Você tem que entender que Deus criou você com um propósito. Você vai descobrir esse propósito com paixão e olhando para aquilo que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, e você investir nisso. Investir nisso. Sabendo que a vida é uma carreira que Deus nos propõe. Os nossos dias estão contados. E o grande propósito de Deus para nós já está estabelecido, é nos conformar à imagem de Jesus, teologicamente falando. Mas quando a gente fala de propósito, enquanto isso aí vai no processo, no pacote. Você, para ser feliz, você tem que ter um propósito de vida. Profissional, familiar, intelectual, financeiro, você tem que ter. Senão você fica ouvindo outras coisas, e parece que não dá liga esse negócio de glorificar a Deus, porque é um negócio meio piedoso. Não, qual é o fim? Glorificar a Deus igual. É bonito, é verdade, mas às vezes não é prático, a gente não dilui. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Esse capítulo 2 e 3 de Provérbios, capítulo 2 diz que você tem que buscar sabedoria. No capítulo 3 diz, mas tem um porém, você não deve também só confiar na sabedoria, no conhecimento. Porque você vai errar. Você precisa fazer uma coisa. Veja lá, 5 e 6, vamos ler juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. Reconhece-o em todos os teus, e Ele o quê? Endireitará. Veja bem, que o propósito de Deus para a minha vida tem vários caminhos. Tem um caminho do relacionamento conjugal, tem um caminho da finança, tem um caminho dos dons aqui na igreja de Deus. Eu tenho que fazer o quê? Reconhecer Deus em tudo isso. E Ele já disse que Ele vai o quê? Endireitar, porque você não sabe fazer direito. Você vai ter problemas em todas as áreas da sua vida. Vocês entenderam ou não? Eu comuniquei ou não? Vocês estão entendendo ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Ó. E agora o que a gente faz com isso? Colocar em prática. Vamos fazer um curso aqui para descobrir propósito? Se o Justino chegar para mim e dizer, pastor, eu quero ser bailarino do Bolshoi. Eu falei, não, você não tem jeito para isso. É verdade. Estou colocando assim, porque às vezes a pessoa... O que você gosta? As pessoas precisam encontrar isso. Precisam encontrar isso. E precisam ter o quê? Paixão. Paixão. Por aquilo o que Deus quer para a sua vida e fazer. Porque o mundo, irmãos, nunca vai cobrar o mais ou menos de você. O mundo sempre vai cobrar o quê? O melhor. O melhor. E Deus também, Ele quer o melhor para nós. E Deus quer que nós sejamos os melhores. Na dependência dEle. Ok?